O texto desta noite está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. E eu quero convidar você a folhear a sua Bíblia, deixá-la aberta, porque a palavra de Deus será estudada nesse momento, e toda a glória seja dada ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite vocês que estão aqui conosco, um querido auditório. Boa noite você que está em casa. Olá você que está em casa, se você estiver assistindo durante o dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Nós iniciamos, algumas quartas-feiras atrás, uma programação que está baseada nesse livro aqui. Então, é um resumo de textos do Espírito de Profecia, do Dom Profético, histórias do Grande Mestre, ensinos que podem mudar a sua vida. Então, aqui no auditório, alguém não recebeu esse livro? Não? Então pode levantar a mão. Nós vamos entregar para você. O professor Gabriel, a professora Fernanda entregarão. É um presente da igreja com um pedido especial, que você leia em casa. Hoje nós vamos revisar o capítulo 3. O capítulo 3, que nós tivemos a oportunidade de lê-lo em casa essa semana. E a semana que vem será o capítulo 4. Então já separe aí o capítulo 4, tem coisa muito boa que Deus inspirou Ellen White a escrever. E esses textos são fundamentados na palavra de Deus e os ensinos na palavra de Deus. Que bom. E você em casa então vai ter que acompanhar a gente por aqui. Se você não tem o livro, guarde com carinho as mensagens, porque elas são muito importantes. É um livro pequeno, fácil de ler, não tem nem 100 páginas aqui. Depois tem um guia de estudos no final, muito bem organizado, pelo Departamento do Ministério da Família da Divisão Sul-Americana, e foi preparado com carinho para as famílias. Mesmo depois que nós terminarmos essa série, você pode continuar estudando esse livro. 93 páginas, mais o guia de estudos. Então, é bom demais, e você vai aprender muita coisa importante para a sua vida, para a sua família. Hoje, nós vamos estudar sobre a procura do perdido. Existe um texto no livro Grande Conflito, na página 525, que me impressionou bastante quando eu estudei, quando eu li, e eu trouxe para vocês, para repartir com vocês essa noite. O texto diz assim: faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos. Se o não pedíssemos assim. Então, tem certas coisas que Deus dará para nós se nós pedirmos. Nós estamos num culto especial de oração, mas isso está muito próximo e é muito importante para um contexto, e eu nessa época, eu estava dentro desse contexto, orando pelo meu pai. Meu pai não havia aceito Jesus, e a minha mãe orava por ele, e eu não entendia. Por que você está orando por ele? Quem tem que decidir é ele, não é você. Mas aí eu entendi, nesse texto do Grande Conflito, a importância da oração intercessora. Lembra que nós estudamos aqui, Deus nos dá liberdade de escolha com possibilidade de escolha? No reino de Deus, Ele valoriza a sua liberdade de escolha, e Ele respeita a sua liberdade de escolha. Por isso que nós temos coisas no mundo que estão acontecendo, que não são da vontade de Deus, mas Deus permitiu, pela escolha da humanidade, que o ser humano seguisse esse caminho. É claro, Deus vai intervir, porque Ele não vai permitir que o pecado seja eterno, que o pecado continue. A volta de Jesus será para isto. Mas nesse meio, nós continuamos recebendo a oportunidade da escolha. Quando alguém decide, eu não quero Jesus, Deus respeita a liberdade de escolha da pessoa, e Deus não vai obrigá-la. Mas se tem alguém orando pelo outro, como o caso, a minha mãe estava orando pelo meu pai, Deus respeita a liberdade de escolha, respeitou a liberdade de escolha da minha mãe, em orar pelo meu pai, e concedeu a ela aquilo que não teria concedido, porque meu pai não teria pedido, e se ela não orasse, ele não teria dado, em respeito à liberdade dela. Então, aquilo que Ele não outorgaria, se o não pedíssemos assim, Ele nos dá, e é o plano de Deus,
conceder-nos em resposta à oração da fé. Então, quando você está orando por alguém, por um filho, se você que está me assistindo está orando por um filho que se distanciou de Jesus, que não quer saber mais de Deus, não desista de orar por ele. Está orando pelo teu marido, como a minha mãe orou. E a minha mãe orou durante 20 anos pelo meu pai. E meu pai aceitou Jesus depois de 20 anos. Não foram 20 dias, nem 20 semanas, nem 20 meses, foram 20 anos. A oração intercessória da minha mãe foi um instrumento que Deus usou para tocar no coração do meu pai. A oração que você faz por alguém da sua família é muito importante. E a procura do perdido é justamente nesse sentido. Aquele que se afastou dos caminhos do Senhor, aquele que se afastou de Jesus, ele precisa da nossa intercessão. E como que isso é importante? Vamos para Lucas capítulo 15, e os versos 1 e 2, nesses minutos que temos aqui na quarta-feira, na Igreja do Jardim América, com você que nos acompanha aí pelo canal da igreja. Se segure aí no seu banco, na sua poltrona, porque Deus tem uma mensagem muito grande para você. Olha o que diz o texto aqui. Aproximavam-se de Jesus, quantos? Todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Lucas faz uma divisão aqui, ele fala publicanos e pecadores, porque publicanos eram considerados os piores pecadores. Então ele colocou os publicanos mais os outros pecadores, que eram os demais. O publicano era a referência maior do pecador, do isolado do contexto religioso. Ele não merecia consideração. Lucas falou, os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para quê? Para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Quando os publicanos, cobradores de impostos, que eram odiados pelo povo judeu, porque eles traíam o seu povo e ainda favoreciam o governo de Roma, se reuniram em volta de Cristo, os líderes religiosos ficavam perturbados com isso. E acusaram Jesus de se aproximar de pecadores. E com essa acusação, eles insinuaram que Jesus tinha prazer em se associar com pessoas imorais e era insensível à impiedade delas. Mas não era isso. Jesus não aprovava o pecado dos publicanos de roubarem, e nem dos outros pecadores. Mas Jesus sabia que o único lugar para essa gente ser resgatada e ser transformada era junto dele. Só que os rabinos ficaram decepcionados, porque Jesus não deu atenção àquela aparência religiosa que eles tinham, e guardavam consigo muitos pecados, e Jesus sabia disso. Porque aquele que pretendia ter caráter tão elevado não se relacionava com eles, que eram considerados os melhores religiosos, e não seguia os seus métodos de ensino? Porque ele andava de modo tão despretensioso, atuando entre todas as classes? Aqueles que iam se encontrar com Jesus, eles sentiam em sua presença que mesmo para eles havia escape do abismo do pecado. Alguém que está me ouvindo aqui carrega uma marca muito grave de um defeito, de um pecado, o seu lugar é perto de Jesus, porque ali é que você consegue resgatar, é junto dele. Às vezes nós agimos duramente com aqueles que erram. Isso acontece dentro da família também. Isso faz com que eles se sintam mais perdidos ainda. Às vezes nós repetimos os erros dessas pessoas, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, erros que acontecem dentro de casa, ou no contexto do relacionamento. Como os pecadores sentiam-se na presença de Jesus. Eles se sentiam acolhidos. Jesus não simpatizava com os pecados deles. Jesus simpatizava com eles. E com a possibilidade de resgatá-los dos pecados deles. Aqueles que iam se encontrar com Jesus, eles podiam se sentir acolhidos ali. E jamais se sentiam perseguidos, humilhados. Justamente sua miséria e seus pecados os tornavam ainda mais alvo de sua compaixão. Diz, quanto maior era o seu pecado, maior era a compaixão de Jesus. E quanto mais delas se haviam desviado, mais ardoroso era o desejo e maior o sacrifício para salvá-los.
Como Zaqueu, que era um publicano, quando ele se encontrou com Jesus, imediatamente ele decidiu mudar de vida. Ele se sentiu exposto ao pecado e viu a maldade do pecado. E ele falou assim, tudo que eu roubei eu vou restituir e vou dar muito mais do que eu roubei, conforme a lei judaica, né? E eu vou ajudar até os pobres. Era a miséria que o pecado havia levado a essa gente que fazia com que eles se sentissem tão amargurados. Todos nós somos filhos de Deus, independente de quão longe nós tenhamos ido. E Jesus tinha uma palavra para aqueles desprezados e tem uma palavra para nós. E na parábola de Lucas capítulo 15, Jesus descreve muito bem, como é conhecido no meio teológico, 3 níveis de pecadores. Aqueles que sabem que estão perdidos, mas não conseguem voltar. E Jesus ilustra isso com a história da ovelha. Ele diz que a ovelha se perdeu do rebanho e não sabia voltar, e precisou o pastor ir atrás da ovelha para trazê-la, porque senão ela não conseguiria voltar. Sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Aí Jesus conta, no capítulo 15, outra parábola da dracma, a moeda de prata. A moeda de prata era usada pelas mulheres que recebiam dos seus pais como dote as moedas de prata. E, inclusive, se você olhar em fotos, características daquela região, você vai ver que algumas mulheres até usam como uma tiara, né? Não sei se vocês já viram essas fotos, com as moedas penduradas aqui na testa. É porque essas moedas são a garantia de que elas têm valor. Porque quando uma mulher naquela época ficava viúva ou o marido a desprezava, se ela não tivesse essas moedas para voltar para a casa dos pais, ela morreria de fome. Ela não teria dinheiro para o caminho de volta, para ficar num hotel, para comprar comida, até chegar em casa. Então esse era o dote que o pai dava para ela, a dracma, as dracmas, né? Para que ela tivesse garantia. E ali na parábola Jesus diz que uma mulher perdeu uma dessas moedas. Era uma só, mas era tão importante para ela, que ela saiu varrendo a casa. Essa parábola simboliza o grupo que não sabe que está perdido e não sabe voltar para casa. A ovelha sabe que está perdida e não sabe voltar. A dracma representa aqueles que não sabem e que não sabem que estão perdidos e não sabem como voltar. E na terceira parábola ele conta a história muito conhecida do filho pródigo, que pediu a herança do pai e saiu de casa. Esse sabe que está perdido e sabe voltar para casa. Não importa se você tem na tua família alguém que sabe que está perdido e não sabe voltar. Se você tem alguém que não sabe que está perdido e não acha que está perdido e não sabe voltar. Ou se você tem alguém que sabe que está perdido e sabe voltar. Todos eles não voltaram. Nós precisamos trabalhar por nossa família, pelos nossos queridos. Assim como o pastor ama as ovelhas e não sosseга enquanto uma única lhe falta, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama o perdido. Ama o perdido. E se Deus ama o perdido, nós precisaríamos revisar os nossos conceitos e amar as pessoas que fazem parte da nossa família. Alguém talvez esteja perdido dentro da sua casa. E a pessoa tem liberdade de escolha. E você até falou para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, ou para o seu pai, o amor que Deus sente por ele. Talvez ele não tenha interesse por isso, mas uma coisa você pode fazer para a recuperação, para o retorno, é orar por essa pessoa. E olha só o que Deus nos fala em Ezequiel capítulo 34. Vá comigo lá no Antigo Testamento, antes do livro de Daniel, depois do livro de Isaías, Jeremias, aí vem Ezequiel. Depois de Lamentações, né, vem Ezequiel. Capítulo 34 e o verso 12. Aqui já o velho profeta, lá no Antigo Testamento, mais de 4.000 anos antes de Jesus, ele falava: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Muitas famílias têm uma ovelha desgarrada. E como pastor, precisamos buscar essas ovelhas. Muitas ovelhas estão perdidas. E estão perdidas em outros caminhos. E é interessante que nós, como família, somos, às vezes, o único recurso para essas pessoas.
A única maneira, quando percebe que realmente uma ovelha se perdeu, ele não dorme, mesmo que as outras estejam lá, ele vai atrás dessa ovelha. E diz a palavra, diz o texto bíblico, a parábola, que ele deixa as 99 e vai atrás dessa. E geralmente essas ovelhas que se perdiam, eram ovelhas rebeldes, eram ovelhas que já tinham sido resgatadas outras vezes. Quer dizer, uma ovelha teimosa, uma ovelha que incomoda, uma ovelha chata. Quer dizer, que fique lá então se você quer ir. Essa é a nossa tendência, né? Mas não é isso que Deus nos aconselha a fazermos. Nós precisamos, como família, cuidar uns de nós, uns dos outros, desculpe. E esse cuidado, ele é muito importante. Você vê, Ezequiel, que viveu no tempo do cativeiro babilônico, 600 anos, praticamente, antes de Jesus, ele já falava sobre essa atitude do pastor, e já ficava para nós como uma experiência de resgate. Agora, como nós devemos agir quando encontramos um filho ou membro da família que abandonou os caminhos do Senhor? Diz aqui a parábola, se está machucada ou ferida, ele acolhe-a nos braços e a abraça junto ao seu peito para que o calor do seu próprio coração lhe transmita vida. É momento de acolhimento. Mesmo que existam erros, mesmo que existam atitudes que não são das melhores, não é momento de você lembrar a pessoa dos defeitos de caráter dela, é momento de você acolhê-la. Isso não quer dizer que você está apoiando os erros dela, isso quer dizer que você a ama e que você a recebe nos braços, como um pai. E muitas vezes ela estará machucada e ferida, e alguns até esperam ser maltratados. Eu tenho encontrado pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, deixaram de vir à igreja, e quando eu converso, eles dizem, pastor, se eu for lá, eles vão falar dos meus defeitos. Não vão, não. Ah, vão jogar na minha cara alguns. Será que acontece isso? Ou vão se sentir acolhidos aqui? E vai mais. Diz a parábola que ele a carrega de volta ao redil, contente porque seu esforço não foi em vão. Sabe que muitas vezes, e eu li isso no livro do pastor Roy Alan Anderson, um grande evangelista da Igreja Adventista. Ele escreve no livro Pastor Evangelista, que certa vez ele estava visitando uma região de criação de ovelhas, e ele conversou com o pastor. Na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ver rebanhos de ovelhas. E na conversa com o pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas explicou o seguinte, que essa ovelha rebelde, muitas vezes é retirada de abismos, de lugares com espinhos, de lugares expostos a feras, a predadores, e o pastor, para salvar a vida da ovelha fujona, dessa rebelde que vive fugindo, sabe o que ele faz? Quebra a perna da ovelha. E faz o curativo, coloca uma tala, e a partir desse momento ele carrega a ovelha nos braços. Porque ela, é claro, não vai poder acompanhar o rebanho. Então, todo dia, ele põe literalmente sobre o pescoço dele, nos ombros, a ovelha, carrega até o lugar para ela beber água, para ela pastar. Fica com ela. Por quê? Para salvar a vida da ovelha. Porque senão, ela vai caminhar para a morte. E é muito triste que nós percebemos muitas vezes que no círculo familiar há muita indiferença, grande diferença quanto à condição espiritual dos seus membros. Parece que aquela pessoa foi educada, ou foi encaminhada, ou recebeu oportunidade, e não tomou decisão, ou está resistindo, desiste. Jesus está dizendo que o pecador não é abandonado, ele não desiste. E quanto mais no círculo familiar. E eu digo por mim mesmo, porque quando eu vi a minha mãe orar pelo meu pai, eu disse, mãe, por que você está orando por ele? Ele já teve chance suficiente, oportunidade suficiente. Quantos anos vocês estão casados? Na época, eu tinha 15 anos de idade. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos. Então, fazia 13 anos que a minha mãe orava pela conversão do meu pai. Eu falei, todos esses anos ele nos converteu. O que você está fazendo? A minha mãe disse, ele precisa da minha oração. E a minha mãe não tinha lido esse texto do grande conflito, que diz que a oração intercessória dá o direito de Deus atuar na vida do pecador, mesmo ele não querendo, porque tem alguém orando por ele. Você tem alguém que precisa da sua oração intercessora? Não desista. Pai, não desista.
Mãe, não desista. Esposo, não desista. Esposa, não desista. É momento de nós orarmos, e o círculo familiar é o lugar mais adequado para que isso aconteça, porque ali é o refúgio de uma alma ferida e machucada. Vá comigo agora para o livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Por que eu preciso cuidar de quem se afasta do Senhor quando isso acontece dentro da minha casa? Por que eu preciso orar por alguém da minha família e não desistir? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O texto diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Eu posso ser o melhor pastor, o pastor mais dedicado do mundo, mas se eu não cuidar da minha família, da Silmara, do Marquinhos e do Rafael, eu sou pior que um descrente. E cuidar não é só dar presentes e me preocupar com as necessidades físicas e materiais deles. É me preocupar com as necessidades espirituais. E eu creio como pai que o maior presente que eu posso dar para os meus filhos é diariamente orar pelo Marcos e pelo Rafael. É o que eu faço e a Silmara faz. E nós fazemos isso. Interceder pelos meus filhos. Interceder pela Silmara. Ser um marido bondoso, um pai ouvinte, um pai acolhedor. E que quando for abordado, possa falar o que é necessário. Nas parábolas de Lucas 15, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, Jesus mostra que nenhum caso está perdido. Ali, na parábola da dracma, algo muito precioso é mostrado. Embora esteja sob pó e lixo, a moeda ainda é de prata. Você pode trazer marcas do pecado, de uma decisão errada, de uma escolha errada como pecador, mas ainda você é filho de Deus. Ainda você é filha de Deus. Mesmo trazendo cicatrizes consigo, se eu tenho alguém na minha família com essas marcas, ainda é um filho amado de Deus, ainda é uma filha amada de Deus. Por isso que Jesus fala de maneira tão intensa nessa parábola: eu não desisto de você. Mesmo que você sabe que está perdido e não sabe voltar, mesmo que você não saiba que está perdido, mesmo que você não reconheça que está perdido e não saiba voltar, mesmo que você saiba que está perdido e sabe como voltar e não volta, eu não desisto de você. Não tem caso que para Jesus seja motivo de abandono. Muitos, diz o livro Histórias do Mestre, na página 35, muitos fazem tanto pelos outros, mas se esquecem de seus familiares que abandonaram o caminho de Deus. O que fazer para salvar aqueles que são de nossa casa? Há pais e mães que desejam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Há muitos que são ativos no serviço cristão, fora da família, enquanto para seus próprios filhos, o Salvador e sua compaixão são estranhos. Já desistiram dos filhos? Desistiram do seu cônjuge? Muitos pais confiam aos líderes religiosos a obra de ganhar almas. E negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. E eu vou dizer uma palavra muito forte aqui, mas com todo carinho. Muitos pais, há muito tempo, estão terceirizando a educação dos filhos e o cuidado dos filhos. Há muito tempo. Estão terceirizando. Terceirizando para os professores aqui do Colégio Adventista, terceirizando para as professoras das classes infantis, terceirizando para o pastor da igreja, terceirizando para a liderança da igreja. Porque eles próprios já não se colocam à disposição dos seus filhos, da sua família. Nessa obra, queridos, nessa obra de salvar, nós temos que entender uma coisa. É muito preciosa aos olhos de Deus. Os anjos dos céus estão prontos para cooperar conosco. Todos os recursos celestiais estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Você entendeu isso? Eu vou repetir essa frase. Todos os recursos celestiais estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos farão o quê?
os auxiliarão. Olha essa palavra que está aqui no texto. Os anjos auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e duros de coração. O seu anjo, os anjos do céu estão à disposição de auxiliar você, de juntar você nos braços e buscar essas pessoas da sua casa. Quando você está orando por eles, o céu está sendo autorizado por você a salvar essas pessoas, a buscá-los lá numa danceteria, num bar, quem sabe até numa boca de fumo, talvez num beco, talvez num lugar distante, trazer de volta esses queridos que Deus tanto ama e que foram levados por Satanás para esse lugar. Satanás não tem o direito de interferir quando você se coloca nas mãos de Deus. E você ora por essas pessoas. Amém? Aleluia! Aquele Jesus que andava com publicanos e pecadores, ele simpatiza com o seu filho, com a sua filha, ele simpatiza com aqueles que estavam junto da sua família e hoje já não estão mais. E ele quer salvá-los, mas deu-lhes liberdade de escolha. E agora o que acontece? Ele precisa que você interceda por essas pessoas. Ele precisa que você vá atrás dessas pessoas. Ele precisa que você as traga para o redil, que você as procure, que você as busque, que você as resgate. Você tem disposição nessa noite de fazer isso? Você tem disposição de resgatá-lo? Você tem disposição de restaurá-lo? Quantas pessoas estão procurando a ajuda do Senhor nesse momento? Quem sabe alguém que me assiste está se sentindo machucado e precisa de uma ajuda especial. Diz o texto de Histórias do Grande Mestre: e quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu, o que faz o céu? Se alegra. Não é um, não é dois, é todo o céu. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro por seu amor e sua misericórdia pelos filhos amados. O que você acha? Será que Jesus está disposto a salvar você? Como pastor que busca a ovelha? Será que Jesus está disposto a resgatar você? Será que Jesus está disposto a libertar você? Eu creio que sim. E talvez você que está me vendo aqui é alguém que precisa de um abraço, precisa ser acolhido. Você, mãe, você, pai, precisa acolher o seu filho de volta. Acolher a sua mãe, acolher o seu marido, acolher o seu esposo. Não desista. Deus está esperando que você ore por ele, por ela, para agir de maneira poderosa. Não esqueça disso. Se nós não fizermos e não cuidarmos da nossa casa, somos piores do que aqueles que não creem em Deus. Não importa se seja alguém que foi para longe, que está fora de casa perdido, ou alguém que está perdido dentro de casa, alguém que não queira voltar ou não saiba como voltar, todos eles têm esperança, pelo poder de Deus. O meu pai voltou para os braços do Salvador. Foi acolhido e foi transformado. E eu louvo a Deus por isso, porque a minha mãe não desistiu dele, não desistiu de mim, por isso eu estou aqui. Não desista, ore, interceda. Deus está esperando para fazer um milagre por essa pessoa que você ama. Eu quero cantar com vocês o hino Infinita Graça, possível 192? Isso. Será que dá? Pode ser? Vamos no improviso? Essa banda aí, banda quarta-feira não é brincadeira não. Olha, já até fiz o slogan. Banda quarta-feira não é brincadeira. Depois eu vou cobrar, viu? Todas essas dicas que eu estou dando para vocês aí. 192, pode ser Infinita Graça? Acho que é isso, né? Eu estou sem meu óculos aqui, não sei se... Infinita Graça.
Ah, é o Inário Novo. Peraí. Vamos lá. Que a gente... Isso, desculpa, eu estava no Inário Velho, tá certo, 117. Eu estava no Velho Testamento. Vem cá, professor Gabriel, vem com a família aqui para vocês cantarem. Professor Gabriel, professor Fernando e as meninas estão nos alegrando hoje, dirigindo o louvor com a banda quarta-feira, que não é brincadeira. Vamos lá, vamos ficar em pé, gente? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá? Pode ser? Pode colocar lá? 117. Você deixa eles projetarem lá que a gente começa. Acho que é 117, né, Nathan? Isso? 117. É que eu não avisei para eles. Eles não têm culpa, viu? Fui eu que aprontei, depois eu... Isso. Louvado seja Deus pela graça infinita e porque você tem nos braços do Pai o melhor lugar do mundo. Vamos juntos? Conforme a tua infinita graça, igreja, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, amém, dá-me alegria em tua salvação. Mais Uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor, concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Juntos, meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Pai querido, nós estamos aqui por tua graça. Viemos aqui por tua graça. Somos libertos por tua graça. Nós precisamos de um abraço de ti, Senhor. Nos acolhe. Alguns de nós precisamos ser carregados. Perdoa-nos as vezes que temos corrido de ti. Usa-nos como pais. Que as famílias aqui acolham os seus queridos que estão distantes e não desistam de buscá-los, de acolhê-los, de ajudá-los com amor, libertá-los das garras do pecado. Abençoa essa esposa que precisa de forças para continuar orando pelo marido, como a minha mãe orou. Abençoa esse pai, essa mãe que tem orado pelo filho e pela filha. Alguns desses filhos estão longe e nem sabem que estão perdidos. E nem sabem voltar para casa. Alguns sabem, mas não conseguem. Então usa-nos, Senhor, como instrumentos teus, para trazermos de volta esses filhos queridos, essas filhas queridas. Muito obrigado por teu amor e pelo texto, pela mensagem de Lucas 15. Em nome de Jesus, nos acolhe e nos dá o teu amor. Amém.